Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a entrevista em psicanálise. A entrevista é quando você conversa pela primeira vez com um paciente que te procurou e que pode ficar para terapia ou não. Eu vou dizer para vocês várias coisas relacionadas àquilo que eu acredito que deve ser feito numa entrevista inicial. É claro que eu não vou abordar todo o tema porque ele é muito vasto, tem uma grande literatura sobre ele, mas eu vou abordar algumas coisas que me parecem fundamentais. No final, eu vou sugerir para vocês uma concepção que muitas pessoas não têm da entrevista e que para muitos de vocês vai ser uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, a meu ver, torna a entrevista uma coisa mais leve e mais verdadeira, inclusive. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a entrevista ela começa quando a pessoa te manda aquela mensagem por WhatsApp ou te liga, quando a pessoa chega para perguntar as questões transferenciais, que a gente chama em psicanálise, relacionais, já começam a acontecer. Então a forma de você tratar a pessoa, como você responde, o cuidado que você tem, ler o que a pessoa está buscando e etc., tudo isso já faz parte da primeira entrevista. Tá? A maneira como a pessoa chega até você já diz muito sobre ela. E a forma como vocês conversam antes de vocês se encontrarem já faz parte desse primeiro contato. Então fiquem atentos a isso, tá? Isso é muito importante. A primeira coisa que eu queria falar, depois dessa, é o que o paciente busca quando ele vem para uma primeira entrevista. E é muito importante vocês saberem o seguinte, ele não busca encontrar uma pessoa titulada, ele não busca saber se você é super bom nisso ou naquilo. Ele pode até fazer uma pergunta para você. Se você tem títulos, onde você se formou e etc. Ele pode até dizer isso. Mas isso, no fundo, está mais ligado a uma defesa dele do que aquilo que realmente ele quer. Tá? Eu vou falar para vocês o que ele busca. Acima de qualquer coisa, o que um paciente quer quando ele chega no nosso consultório pela primeira vez, não só pela primeira vez, mas principalmente naquele momento, isso é mais importante, é ser compreendido. Nunca se esqueça disso. O paciente, ele não está tão interessado se sua sala de consultório é maravilhosa, se tem balinha e café na portaria, se você está bem vestido ou não. Todos esses detalhes podem ajudar na impressão do paciente. Podem, mas não é o ponto central. Ele também não quer saber se você é bom de fazer interpretações, se você é inteligente, se você conhece teoria disso ou daquilo. E pode ser que ele queira todas essas coisas um pouco também. Não estou dizendo que ele não se importa com nada disso. O que eu estou dizendo é que na hierarquia, em primeiro lugar, ele busca um objeto. Em psicanálise, um outro ser humano é chamado de um objeto, né? Ele busca um objeto confiável e que passe para ele a sensação de ser compreendido naquilo que ele está buscando. Então, mais importante do que qualquer coisa é escutar verdadeiramente o que aquela pessoa está buscando. Às vezes a gente está tão preocupado em agradar, em segurar um paciente, em mostrar para o paciente que a gente é confiável, em demonstrar para o paciente que a gente é bom, que a gente esquece do essencial. O essencial é compreendê-lo no sofrimento dele. Às vezes não tem sofrimento aparente, mas sempre tem um sofrimento em algum lugar, senão ele não estaria ali. E a gente precisa dar essa compreensão. Essa compreensão ela é dada de várias formas, às vezes a gente gesticula, às vezes a gente faz uma pergunta que mostra que a gente está entendendo o que ele está falando, para entender melhor. Às vezes a gente valida um sentimento. Nossa, isso deve ter sido muito doloroso mesmo. Me parece que você está querendo um lugar onde você possa ter alguém para te ajudar a sentir tudo isso. Enfim, ser compreendido. Esse é o primeiro passo, tá bom? Vamos seguindo. Então você não precisa ficar interpretando, tá? Fazer interpretações bonitas, nada disso. Pode ser que já na primeira entrevista seja necessário fazer uma interpretação. Às vezes isso acontece, tá?
Se isso acontecer, não tem problema, mas desde que seja natural e não para que a pessoa queira mostrar serviço, vamos colocar dessa forma. Mesmo porque você não conhece o paciente, ele está ali para falar dele, o analista só pode falar muito pouco na primeira entrevista. Qualquer outra coisa que seja o analista falar muito pouco, está errada, porque a pessoa foi ali para contar para você o que ela está buscando. É um direito dela ser escutada. Eu acho que é importante não perguntar muito, mas não deixar de perguntar se for realmente algo que demonstre e que você precise saber, tá? Não precisa, a gente não precisa ficar com vergonha de fazer pergunta. Seja sincero, se ele te fizer perguntas que podem levar a ele não querer ser atendido por você, seja sincero, sabe? Não tente se moldar ao paciente, porque isso não funciona, tá? A entrevista, ela não é só para o paciente te avaliar exatamente, não é isso. Não é uma avaliação. É que nem você marcar um encontro com uma pessoa que você está paquerando. Vocês vão ver se aquela é a dupla que faz sentido. Então, respeite os seus limites e aquilo que você é. Ninguém é obrigado a gostar da gente. E as pessoas, algumas não gostam. Isso é comum, isso é natural, tá? Tem uma questão sobre cobrar ou não a primeira entrevista. Existe toda uma discussão em torno disso. Eu não cobro a primeira entrevista, tá? Porque às vezes o paciente me pergunta assim, quanto custa a sua sessão? Já na mensagem. Eu falo, eu não me importo também em falar, porque o paciente está perguntando, acho que é um direito dele saber. Mas ao mesmo tempo eu digo, olha, você não quer vir aqui para conversar? Porque de qualquer forma eu não vou te cobrar essa primeira entrevista, para a pessoa ir com liberdade, entendeu? Para conversar com a gente. Tem gente que cobra, não acho que isso é algo muito errado. Mas como eu não cobro de alguns, para também não ficar de um jeito que eu não sinta que está justo, eu não cobro de ninguém a primeira entrevista. Se você achar que deve cobrar, tudo bem. Qual que é o tempo de duração? Eu sugiro, se possível, deixar um tempo um pouco maior para a primeira entrevista. Se for possível, claro, né? Se você tiver um horário que não tem um outro compromisso em seguida, geralmente é um pouco mais prudente, porque pode ser que ela se arraste um pouquinho além do tempo. Também não tem problema em encerrar no tempo, tá? Se não deu para conversar tudo, a entrevista não precisa terminar com uma decisão de se a pessoa vai ficar em terapia ou não. Você pode dizer para o seu paciente, fala, olha, tá dando o nosso horário, eu vi que ainda tem coisas para a gente conversar antes de uma definição se você vai ficar fazendo terapia comigo ou não. Vamos marcar uma continuação para essa entrevista? E aí você marca uma segunda entrevista. Às vezes você faz algumas entrevistas, isso não tem problema, tá? Se você puder deixar um tempinho a mais e se ele for necessário, também é bacana. Se você não tiver como deixar um tempinho a mais, não tem problema, encerra no horário e faz isso que eu falei, tá bom? Ou seja, você não precisa fazer um contrato terapêutico, tem uma aula aí no canal sobre o contrato terapêutico, eu vou deixar o link na descrição. Você não precisa fazer um contrato terapêutico na primeira entrevista. Se não der tempo, não tem problema, deixa para depois, tá bom? Não tenha pressa em definir se o paciente vai ficar com você ou não. Isso é muito importante. Agora, se a entrevista foi completa, você sentiu que teve início, meio e fim, aí você pode, no final da entrevista, perguntar para o paciente o que ele gostaria de fazer. Né? Se você chegou à conclusão de que você pode atendê-lo e de que faz sentido você atendê-lo, você pergunta para ele o que ele gostaria de fazer, se ele quer pensar, se ele quer marcar um horário, deixando sempre ele muito à vontade. Agora, tem uma coisa que é isso que eu queria falar para vocês, talvez uma das mais importantes. É muito comum, principalmente para quem está em início de carreira, ou que não tem a clínica cheia, que tem que pegar todos os pacientes que chegam praticamente, alguma coisa assim, entender a entrevista como se fosse
uma conversa para você mostrar para o paciente que você é bom para atender ele. Olha, se você está indo para uma entrevista com essa finalidade, na minha opinião, você está num péssimo caminho, tá? E o curioso é que justamente isso vai diminuir as suas chances de que o paciente fique, porque os inconscientes se comunicam. E ele vai perceber que você está ali mais para segurar ele do que para compreendê-lo. A nossa função nunca é tentar segurar um paciente, seja na primeira entrevista, seja depois. A nossa função é ser um objeto confiável que se preocupa verdadeiramente com o paciente e dá para ele aquilo que ele precisa. Quando a gente faz isso, é muito mais difícil o paciente não ficar com a gente. Só que isso só pode acontecer se você for para a entrevista mudando a concepção daquilo que é uma entrevista, que é o que eu falei no início do vídeo. Que concepção é essa? É entender a entrevista. Eu já falei um pouco disso agora há pouco, mas agora eu estou falando com mais clareza. Entender a entrevista como um momento em que você e o paciente vão se conhecer, para que vocês possam avaliar, você também, tá? Para que vocês possam avaliar se faz sentido vocês casarem, namorarem, formarem um par analítico. Porque se não fizer, vocês não devem formar um par analítico. Você também tem limites. O analista tem que respeitar os limites dele. Às vezes ele não pode atender no horário que o paciente precisa. Às vezes ele não pode atender no valor que o paciente precisa. Às vezes ele não tem o número de sessões que o paciente precisa para ser atendido. Às vezes ele não tem a disponibilidade interna para atender aquele tipo de caso. E ele vai reconhecer para o paciente, fala, olha, pelo que você está me trazendo, eu tenho uma pessoa mais indicada do que eu para te atender. Ou seja, às vezes você não quer pegar aquele tipo de caso. E você não precisa, vamos dizer assim, de uma justificativa. Basta você não querer. O paciente também tem o direito de não querer você. Os pacientes precisam se sentir totalmente no direito de nos dizer, não gostei de você. A gente nunca vai agradar todo mundo. A gente não vai para a entrevista para agradar o paciente no sentido de que a gente tem que mostrar um bom serviço. A gente vai na esperança de que a minha individualidade de analista se encaixe na individualidade do paciente, que aquilo que ele busca eu possa oferecer, aquilo que eu espero de um paciente ele esteja minimamente dentro, para que a gente comece um trabalho analítico. É para isso que serve uma entrevista. E quando a gente vai com essa concepção em mente, primeiro que a gente tira um peso enorme, porque se o paciente fica ou não fica com a gente, não é mais uma medida de sucesso ou fracasso. A partir do momento que a gente tem essa concepção da entrevista, é um detalhe se ele fica ou se ele não fica. E repito, quando a gente vai com essa consciência e sem querer segurar o paciente, a chance do paciente ficar, isso que é mais louco, é muito maior. Porque ele está sentindo que a gente é genuíno, que a gente está sendo sincero com ele. E é isso que ele busca. Sinceridade, ele quer ser compreendido, como eu disse no começo do vídeo, tá bom? Então, uma última questão, preste muita atenção no enredo da primeira entrevista. Porque se o paciente for ficar com você, muitas vezes, a gente não pode garantir que é sempre, tá? Mas muitas vezes, a primeira entrevista é um trailer do que vai ser o atendimento. Muitas vezes acontece, tá bom? Você já vê ali vários sinais da dinâmica do que está por vir. Isso pode ajudar a gente também durante o processo de atendimento, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque sempre dá muito trabalho a gente criar um vídeo. E se você quiser receber notificações, siga o canal. Muito obrigado.